7 da manhã da segunda-feira do dia 21 de outubro de 2024. Gente, amanheceu assim, ó, chovendo. O tempo tava fechadinho, aí agora tá chovendo. Mas graças a Deus, né? Aqui o chuvisqueiro aqui, ó. Tô chegando em casa do serviço. Doida pra descansar. A chuvinha, dá pra vocês verem, gente, ó, caindo, ó. Tá bem fraquinho. Ai, casa. Soltar esse aqui, né? E olha ele aí, gente! Ah, esperto, tá chovendo, viu? Não foi lá de fora, não. Ai, ai, ai. Então é isso. Olha, gente, a blusa que eu mandei arrumar o zíper, ela é ficou muito bom o zíper. Já usei 2 vezes e não estragou o zíper ainda, gente. Não estragou. Ficou bom mesmo o zíper lá que a costureira colocou, gente. Ficou bom. Parabéns. Olá, gente, tudo bem com vocês? Voltei aqui mais uma vez porque eu gostaria de responder aqui uma coisa sobre um comentário que eu li hoje, né? Deixa o like pra mim no vídeo, gente, se inscreve no canal. Eu passei por um comentário hoje, escrito assim, ó: não se intrometa na vida dos seus pais. Sua mãe é subordinada do seu pai, alguma coisa assim. Isso é mesmo, né, gente? Que meu pai que controla a minha mãe, né? Submissa a ele, isso tá certo, né? Mas assim, falando assim pra mim, ó: não se intrometa na vida dos meus pais. Gente, vem cá. Vou falar aqui uma coisa pra vocês. Algumas de vocês que estão aqui todos os dias, principalmente vocês que estão aqui todos os dias, às vezes vocês escrevem assim umas coisas assim pra mim, gente, que eu penso assim, gente, quem escreveu isso aqui, pelo amor de Deus, pra mim? Gente, vocês acham que eu vou me meter na vida de alguém? Gente, eu quero mais é que todo mundo seja feliz. Meu pai sempre bebeu cerveja, ele vai continuar bebendo. Minha mãe sempre submissa a ele, vai continuar sendo. Uma parte ruim da minha vida já passou, tudo já aconteceu. O que tinha que acontecer comigo já aconteceu e pronto, acabou. Eu não vou me intrometer na vida de ninguém. E, gente, tem horas que eu não tenho nem esse direito, assim, porque eu fiquei, assim, 5 anos sem ir lá, 5 anos sem contato com eles. Minha mãe me ligou 2 vezes, uma vez eu nem atendi o telefone, na outra vez eu fui ignorante com ela, então eu não tenho nem esse direito, assim, de me intrometer, assim, na vida deles, de dar palpite, né, gente? E muito me admira vocês falar isso de mim, né, gente? Porque vocês me conhecem, vocês sabem como eu sou, gente do céu, né? Pelo amor de Deus, né? Aí, deixa eu falar aqui uma coisa pra vocês, gente. Ó, nunca fui uma criança pobre. Hoje em dia eu sou pobre, eu sou uma adulta pobre. Mas eu nunca fui uma criança pobre, viu? Minha família sempre teve lá os bens deles, as coisas deles. A gente vivia muito bem até eu ir ficando uma pessoa adolescente e pegando ali meus 18 anos, que foi quando as coisas começaram a piorar. Aí eu me assumi, aí degringolou de vez. Mas antes disso, gente, eu não posso nem falar pra vocês que eu era uma criança pobrezinha. Não era uma criança pobrezinha, nunca fui pobrezinha, viu, gente? Minha família sempre teve condições, viu? De verdade mesmo. Meu pai, eles tinham um sítio, meu pai tinha bar, viu? A gente sempre vivia muito bem, sabe assim? Bem de verdade mesmo. Eu lembro assim até do meu pai falar assim pra mim, né? Que eu devia era me orgulhar, né? Que as outras crianças tinham inveja de mim, né? E eu inveja? Que eu respondi meu pai às vezes, sabe? E aí ele falava assim, olha só que vocês estão bem aqui, ó. Vocês têm bar, vocês têm sítio pra vocês ir.
vaca e não sei o que, não sei o que. As outras crianças não tem nada disso que vocês têm. E eu achava assim aquilo, gente, o cúmulo do absurdo. Meu pai me falando assim uma coisa dessa que eu ficava assim indignada. E no bar ainda tinha quadra também, sabe? Que a gente passava o dia lá brincando. Quando eu quebrei meu braço, eu quebrei meu braço na quadra, sabe assim? Eu ficava assim indignada. Por quê, gente? Porque eu simplesmente detestava. Eu não suportava ir pro bar. Eu achava ó, e meu pai ficava me subiando, sabe? Detestava subiar e me gritando, gente. Por isso que eu falei pra vocês esses dias, gente, não fica me gritando não, pelo amor de Deus, na rua, que eu detesto esse tipo de coisa, porque quando eu era criança, meu pai ficava subiando. Eu tenho horror de final de semana, porque final de semana em bar, em boteco, eram os mais movimentados. Eu tenho horror a final de semana por causa disso também. E eu tinha horror a ir pra sítio. Viu, gente? Quando eu comecei depois de estudar na escola, aqui no Garimpo do Bandeira eu tinha só até a 8ª série. Hoje em dia deve ser 9º ano. Quando eu comecei a estudar aqui em Frutal, eu tinha que vir todos os dias pra cá, né? E aí, gente, chegava lá em casa tarde, da madrugada, né? Porque eu pegava van todo dia pra vir pra cá. E aí no outro dia, meu pai ainda queria que a gente acordasse cedo, que eu acordasse cedo, porque era eu que estudava aqui, né? Então eu chegava mais ou menos 1 hora em casa, a van tinha vez que atolava, demorava um pouquinho também chegar, né? E aí 6 horas da manhã, gente, meu pai ia lá gritando a gente pra gente ir pro sítio, e eu detestava. Era sol e chuva e tinha que ir pra sítio. Gente, eu detestava. Um dia eles até riram de mim, porque eu coloquei uma meia pra poder andar no curral das vacas, sabe? E eles, meu irmão, se bobear, meu irmão conta isso até hoje, gente. Porque assim, eles acharam o cúmulo do absurdo eu de meia lá no curral, porque eu detestava aquilo, né? Detestava aquela vida, gente. Nossa, você passava assim, ó, de manhã cedo, os matos tudo geladinho, te molhava tudo, nossa senhora. Gente, ficava tão na cara que eu detestava, que meu pai falava assim pra minha mãe, Maria, esse menino, quando ele crescer, ele não vai ficar aqui não, porque ele detesta isso. E eu detestava mesmo, eu não gostava. Eu tinha pavor, gente, eu não gostava. E eu não escondia de ninguém não, eu detestava, né? Tô falando isso aqui pra vocês, né? E aí, gente, depois de uma certa época, o meu pai, ele se endividou, viu? E aí não deu conta de pagar as contas dele. E o que ele fez? Tentou... Sim, isso mesmo. Só que não foi isso aqui não. Ele tomou veneno de rato para ele morrer e foi se esconder na cisterna do sítio. Acharam ele debaixo da lona da cisterna do sítio, que ele deixou os pés para fora. E aí todo mundo lá no Garimpo do Bandeira começou a procurar ele, todo mundo se reuniu e acharam ele desse jeito, que aí ele foi tentar tirar a vida dele, que ele estava com dívidas demais, né, no bar. E aí depois levou ele pro hospital, fizeram uma lavagem estomacal nele, e meu pai depois ainda fugiu do hospital sem nem terminar o tratamento, quando de repente meu pai chegou lá em casa, tá? E aí depois os amigos dele reuniu lá, parece que meio que compraram o bar, não lembro direito, mas eu sei dessa história. Aí compraram o bar, compraram até um padrão de energia, que precisava de trocar o padrão de energia, todos os amigos do meu pai que se reuniu depois fizeram até um torneio de truco, eu lembro direitinho, sabe, do Mardoni entregando dinheiro pro meu pai, assim, do torneio de truco. Gente, meu pai teve, assim, grandes amigos, né, inclusive lá, quando vocês vê o tour pela casa, tem uma honraria lá que fizeram pro meu pai, que meu pai era uma pessoa super querida lá, brigona, mas super querida lá por ele, pelos amigos dele, né. Então, gente, foi isso que foi a vida. Aí depois meu pai deu uma acalmada, e depois aconteceu tudo o que aconteceu, vocês sabem, né? Mas aí, qual o ponto que eu queria chegar pra vocês? Nesse que eu vou chegar agora pra vocês. Vocês falando aí, ó, não se intrometa na vida dos seus pais. Gente, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei lá, né, que, ó, se você pensa, se eu fosse assim pra mim pensar, lá na casa dos seus pais mudou alguma coisa. Olha, até arrepiei. Mudou alguma coisa, né? Assim, o que vai ser? Gente, nunca eu poderia imaginar que a casa estaria daquele jeito, né? Nunca, né? E sabe que eu senti até um alívio quando eu cheguei, que eu vi que a casa estava reformada daquele jeito? Nossa, senti assim, realmente assim, alívio, principalmente assim, pela minha mãe. Porque, gente, como eu falei pra vocês, a gente nunca foi pobre, eu nunca fui uma criança pobre, tá?
E outra, gente, meu pai, lá no garimpo, hoje em dia não pode mais garimpar. As pessoas vão preso, o garimpo é até fechado, o Ibama fechou. O Ibama fechou, se te pegar lá dá maior BO, viu? Não pode mais essas coisas. Mas meu pai já pegou bastante diamante, gente. A quadra lá do bar do meu pai foi comprada com dinheiro de diamante, entendeu? E várias outras coisas. Uma vez eles fizeram uma super festa pra mim, né? Pra mim e pro meu irmão, uma festa de aniversário que foi lá no bar, né? Ainda eu lembro também da minha mãe me perguntar assim, o que a gente queria, presente ou festa, e eu escolhi festa, né? E aí fizeram uma festona lá no bar com dinheiro de diamante, que meu pai sempre pegava diamante, gente. Enfim, resumo disso. A gente sempre teve uma vida boa, sabe assim? Eu não era pessoa pobre, nunca fui pessoa pobre. Hoje em dia eu sou pobre, uma adulta pobre, mas eu nunca fui uma pessoa pobre, entendeu? Uma criança pobre, né? E aí, gente, teve todas essas histórias assim com diamante, e meu pai pegava às vezes bamburrava, que é pegar pedrinha pequena. Meu pai gastava tudo no bar, bebendo, com bebida e não sei o que, e fazendo quadra e gastando lá com bebida, sempre era isso. Meu pai nunca se importou com arrumar a casa, reformar a casa, nunca se importou com isso. Então quando eu cheguei lá, que eu vi aquela casa assim, totalmente assim reformada, eu pensei assim, nossa, meu Deus, como as pessoas mudam. Eu realmente assim fiquei muito feliz assim por ver a casa da minha mãe assim, daquele jeito, naquelas condições, né? Até minha mãe falar assim, né? Que dá até pra vocês ver aquela cochicha, né? Meu filho, é porque vendeu o sítio. Que ela queria falar baixo, mas gente, não tem como esconder, né? Uma pessoa como eu não tem como você esconder, né? Me desculpa, tipo assim, não tem como esconder, não tem como eu esconder, né? Dos meus seguidores, ainda mais eu, né, gente? Uma pessoa tão transparente assim, desse jeito. Da onde que veio esse dinheiro? Veio da venda do sítio, né? Que foi uma grande surpresa pra mim, né? Aí, gente, eu não vou mentir pra vocês não, eu fiquei um pouco assim em estado de choque e eu vou falar pra vocês. Ainda bem que eu já tinha alguns vídeos gravados, né, que eu deixei os vídeos da semana gravados. Gravei tudo no domingo, fui soltando depois e fui colocando outros aleatórios que eu gravava no dia mesmo, né? Porque, gente, eu fiquei com a minha cabeça assim, ó, a 1000 por hora, né? Nunca que eu tinha pensado assim que eles iam, enfim, ter vendido o sítio, porque o sítio já foi motivo de muita briga lá entre eles, sabe assim? Só que o sítio, gente, era do meu avô, assim, sabe? Era algo que meu avô, assim, gostava muito. Gente, meu avô ficou de cama antes dele morrer. Ele ficou de cama e eu ainda era criança. Meu avô morreu primeiro do que minha avó. Um dia eu tava na escola, na hora do recreio, chegou uma perua lá com meu avô e eu dei uma reconhecida no meu avô, né? Um dos meus coleguinhas desceu da perua, assim, e falou assim, ah, é aquele homem que tá lá dentro, tava caído lá na estrada. E ele tem seu mesmo nome, né? E aí depois, gente, quando eu cheguei em casa, minha mãe foi me falar, meus familiares foram me falar, né? Que era meu avô, que estava de cama, mas fugiu pela janela, abriu a janela e fugiu e foi rumo ao sítio, que ele queria ver o sítio, que o sítio era o xodó dele. Meu avô queria ver as vacas dele, olha só, gente, e meu avô estava de cama. Enfim, depois desse dia tiveram que ficar mais atentas com meu avô, né, porque meu avô fugiu de casa para ir lá pro sítio. Gente, o sítio era o xodó, assim, do meu avô. E aí, gente, cada um de vocês pode pensar o que vocês quiser, tá? Mas assim, ó, eu carrego o nome do meu avô. Do meu avô. O meu nome é do meu avô, né? Assim, eu tenho a minha história com meu avô. Entendeu? Aí, gente, no domingo mesmo, quando eu cheguei lá, eu fiquei muito feliz, né? Por a casa estar bem arrumada, assim, a situação deles está bem melhor, né? A vidinha deles está bem melhor. Fiquei bem feliz mesmo, gente. Tirou até um peso, assim, do meu coração, das minhas costas, né? Mas aí depois eu até falei lá para uma tia minha, tava uma tia minha lá, tinha uma mãe, minha mãe tava lá, né? E eu falei assim, por que vocês venderam o sítio? Se tem uma coisa que eu nunca faria na vida era vender o sítio, nem quando vocês não estivessem aqui. Aí minha tia pegou e falou que foi meu pai, né? Meu pai ficou falando para vender, vendeu até mais barato, né? Mas aí com o dinheiro do sítio ela precisava de fazer algumas cirurgias na visão dela,
que daí então fez as cirurgias, que eram muito caras, e que a parte do meu pai reformou lá, gente, graças a Deus, né? Por esse lado assim, graças a Deus, eles gastaram dinheiro com uma coisa assim muito boa. Mas, gente, eu falei assim, nossa, eu falei pra eles, né, que eu nunca ia vender o sítio, gente, nunca passou pela minha cabeça eu vender o sítio, porque meu avô tinha um apego com aquele sítio, era assim a coisa que ele mais amava e ele idolatrava aquele sítio. Eu não gostava de ir pro sítio, como eu já falei pra vocês. Gostava, eu detestava, mas eu fiquei em choque, em estado de choque, em saber que eles tinham assim vendido o sítio, viu, gente? Aí eu fui passear e voltei, até falei lá pra eles, né? Aí, mas enfim, gente, enfim, né? Pelo menos gastaram um dinheiro com uma coisa que eles estavam precisando, né, gente? Pelo menos isso. Mas sabe quando fica assim dentro do seu coração, assim, sabe? Nossa, na hora eu pensei assim, nossa, meu avô, onde ele estiver, sabe? Deve ter ficado assim, porreta com eles de ter vendido o sítio. Mas, gente, foi até bom, assim, sabe? Porque o sítio era motivo de muita briga na família deles lá, com outros irmãos do meu pai, sabe? E um monte de coisa lá assim, né? Por um lado foi até melhor vender assim, né, gente? Porque e no futuro, né, acontecer alguma coisa assim com herança envolvendo esse sítio, né? Então foi até melhor. Aí, gente, a única parte. Aí, uma vez também, meu irmão ganhou uma casa, construiu a casa lá no sítio. Meu irmão inventou de morar nesse sítio. Depois, meu irmão voltou para a cidade de novo. Que para chegar lá no sítio de noite era muito escuro naquela época, né? A parte ruim do sítio, gente, era que no sítio, vocês até ficam falando, né? Quando eu vou passear com um cachorro. Eu até falei pra minha mãe, né? Falei assim, nossa mãe, vendeu o sítio, mas eu queria trazer meu cachorro pra eu ir passear com o meu cachorro lá no sítio, né? Aí, gente, falar aqui pra vocês, quando eu saio pra passear aqui com o cachorro, né? Vocês sempre falam, tem algumas de vocês que sempre falam, né? Ai, fica o meu coração na mão quando você sai pra esses matos com esse cachorro, né? Mas, gente, se alguma coisa tivesse que acontecer, já teria acontecido, né? É porque aqui não tem, assim, tantas mais cobras, assim, desse jeito, né? Mas lá no sítio da minha família tinha cobra, sim. Tem histórias de urutu lá, a cobra urutu, perigosíssimas, e várias outras cobras, escorpiões, tinham muitos escorpiões, né? Numa época, depois que meu irmão construiu essa casa lá, ele até queria que eu tirasse um sofá no meu nome, mas depois ele arrumou um outro jeito de comprar esse sofá, porque tinha muitos escorpiões lá no sítio, debaixo do motor, assim, tinha muitos escorpiões, mas sítio é lugar de escorpião e cobra mesmo, né, gente? Mas então, isso eu sei que tinha no sítio mesmo, né? Mas nunca aconteceu nada de mais grave envolvendo a minha família com cobra, nem com escorpiões lá no sítio, não, viu, gente? Mas, assim, é uma memória afetiva, assim, da minha, mesmo que eu não gostasse, assim, sabe, assim, da minha família, sabe assim, gente? E eu fui passear com o cachorro domingo, né? Nossa, mas veio tanto, assim, as lembranças, assim, na minha cabeça, assim, sabe? Gente, me baqueou. Eu vou falar pra vocês, me baqueou. Essa tal venda do sítio, gente, me baqueou, sabe assim, sabe? Porque era o xodó do meu avô, sabe assim? Nossa, eu fiquei assim, gente, eu vou falar pra vocês. Ainda bem que eu tinha alguns vídeos gravados pra eu colocar pra vocês, viu? Ainda bem, porque eu fiquei assim, gente, olha. Ai, gente, eu carrego o nome do meu avô, né? Então tudo na minha vida me remete ao meu avô, né? Aí vender assim o sítio, né, gente? Mas pelo menos foi para um bem maior assim deles, né? Que eles estavam precisando muito, né? Vamos tentar ver por esse lado. Mas toda hora que eu lembro eu penso assim, nossa, meu avô deve estar, ó, porreta onde ele estiver, porque ele amava aquele sítio dele, era tudo na vida do meu avô aquele sítio. Mas enfim, gente, ó, todo mundo luta por um pedacinho de terra, todo mundo quer ter um pedacinho de terra, e minha família teve e vendeu, entendeu? É isso. Mas para quem tem sítio também, gente, tem que saber cuidar, né? Porque sítio também tem bastante gastos, né? Então você tem que saber controlar o sítio, gerenciar o sítio. Você tem que saber, era 2 alqueires e tinha água que passava nos fundos, né? Teve um dia que uma de vocês comentou assim pra mim, né? Nunca vi, que me via lá passeando aqui com o cachorro, né? Não sabia que córrego poderia ter cerca não, né? Mas eu até respondi, né? Falei assim, olha, desde que eu me entendo por gente, até no sítio da minha família tinha cerca.
Todo final do sítio lá, onde passava o córrego, tinha cerca. É claro que você não interrompe a água passar, mas a cerca tem. Até por causa dos animais, né, gente? Para os animais não passar de um lugar para o outro, né? Mas cerca sempre tinha. E aí é isso, gente. Aí venderam o sítio da minha família. É isso. É isso, né, gente? Muita gente sonha em ter um pedacinho de chão para plantar alguma coisa. Lá tinha cana plantada, viu, gente? Até que usava a cana para tratar das vacas, né? Mas depois eles já tinham vendido tudo, nem tinham voltado lá mais. Depois que meu pai se acidentou também, minha mãe falou assim que meu filho, desde que seu pai se acidentou, a mãe nunca nem voltou lá mais depois, sabe? Tá bom, então, né, gente? Tá bom, eu vou falar o quê, né? E aí, gente, como eu comecei aqui esse vídeo falando pra vocês, se fosse pra eu me intrometer, né? Se fosse pra eu me intrometer, eu tinha me intrometido antes na venda do sítio. Eu não teria. Agora, pra que eu vou me intrometer agora? A vida é deles, gente. Já viveram praticamente a vidinha deles lá. E tá tudo bem, eles estão muito bem. Eles fazem o que eles bem entendem. Gente, e vamos combinar, né? Vocês acham que alguém ia se importar com o que eu acho, o que eu penso? Pelo amor de Deus, né, gente? Não iria aceitar minhas opiniões também, como eles não aceitam até hoje, né, gente? Venhamos e convenhamos, né? Então é isso. Mas eu vou falar pra vocês uma coisa que me deixou assim baqueada mesmo, foi a venda do sítio. Domingo eu passeando com o cachorro, igual eu mostrei aí pra vocês. Toda hora eu tinha recordação lá do sítio. Mexeu comigo, gente. Mexeu comigo. A venda do sítio mexeu comigo mesmo. Mexeu comigo, gente. É isso. É isso. Foi um baque junto com a morte da minha madrinha, do meu padrinho, de um outro tio meu. Enfim, gente. É isso. Mas é isso. Vida que segue, né? Só acontece na vida da gente o que tem pra acontecer. É isso. Mas que a venda do sítio me chocou e me impactou. Chocou e me impactou sim. Até depois. Tchau. Fiquem com Deus.